começa esse primeiro intervalo na vida de José. Esse primeiro meio na caminhada de José. Esse primeiro entre, sabe como? Aquele entre, o entre aonde você recebeu a visão e você realmente viver a visão. Esse meio do caminho. É onde José estava naquele momento. Aonde eu estou agora. E nesse meio, aonde eu estou agora, é um lugar, gente, que às vezes, muitas vezes, é um lugar onde a gente vai viver frustração. É um lugar onde você se decepciona. Porque é um lugar onde você olha para o que você está vivendo, para o que você está experimentando. Você olha para o seu agora, e o seu agora não se parece em nada com a palavra que Deus liberou sobre você. Alguém já experimentou isso? Você começa a analisar o seu hoje, você começa a questionar Deus. Tudo isso que eu estou vivendo não tem nada a ver com aquilo que o Senhor falou que eu poderia viver. Tudo isso que eu estou experimentando não tem nada a ver com aquilo que o Senhor me mostrou. Cadê? Cadê o meu destino? Esse aqui é o meio do caminho aonde você sabe, dentro de você, lá no fundo, você sabe que você poderia estar vivendo algo muito maior, que não se parece em nada com o seu hoje. Que o lugar que você está vivendo hoje não deveria ser aquilo que você tinha que estar experimentando por aquilo que Deus falou sobre você. Ali estava aquele meio do caminho na vida de José. Mas você consegue perceber comigo que aqui estava começando a jornada de José para ele viver a promessa que Deus tinha para ele? Acontece, gente, que aquilo que acontece entre eu receber a palavra e eu alcançar a palavra, esse meio do caminho, aquilo que eu faço aqui vai determinar se eu vou alcançar aquilo que Deus falou que eu posso viver. José ter a visão não era suficiente. José ter recebido aquela palavra não era suficiente. Ele precisava passar pelo meio. Paulo vai falar pra gente em Filipenses: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Diga comigo: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Uma coisa eu faço, o apóstolo Paulo falou: esquecendo-me, pois, das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Ele vai falar em Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Deixa eu falar, prêmio é para quem corre a carreira até o fim. Guardar a fé, viver aquilo que Deus liberou, é para quem não desiste no meio do caminho. Linha de chegada só é possível se você correr o meio inteiro, gente. Ninguém consegue pular da linha de começar para a linha de chegada sem passar pelo meio. Você tem que passar pelo meio. A Bíblia diz que existe um propósito, um tempo certo debaixo do céu para todas as coisas. O tempo de processo também é um tempo determinado que você precisa passar. Renato, tá muito ruim essa mensagem, que coisa triste. Porque falar de processo é ruim, né? É triste, é mesmo. Dá uma tristezinha. Porque processo fala de desconforto, processo fala de incerteza, processo fala de ajustes, processo fala muitas vezes de dor, processo fala muitas vezes de um lugar escuro, mas processo com Deus também fala de um lugar de você experimentar milagre, meu irmão. Então entenda, o mesmo Deus poderoso que libera destino para você é o mesmo que no meio do processo te habilita para você vencer também. Tem milagre para você alcançar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando parece inatingível, quando parece impossível de ultrapassar, quando toda a sua
esperança já foi embora. Se levanta e vai mesmo assim. Se levanta e faz mesmo assim. Renato, mas eu tô com medo. Se levanta com medo e vai com medo mesmo. Vai mesmo assim. Mas não para no meio não, porque tem um destino de Deus para você alcançar. Vai. Viva o processo, porque Deus está no meio do seu processo. É desconfortável mesmo. O caminho é desconfortável mesmo. Mas não perca o destino que Deus tem para você, não só porque você quer se sentir confortável agora no meio do processo. Um povo, uma geração inteira não entrou na promessa. Não é porque a promessa não era real. Não é porque a palavra que Deus tinha liberado não era suficiente. Não é porque Deus não era poderoso o suficiente. A Bíblia diz que uma geração inteira não alcançou a promessa, porque eles acharam que o caminho para alcançar a promessa era um caminho desconfortável. Às vezes a gente tem, né, o evangelho do mushi-mushi, né, assim? Venha para Jesus e tudo será certo, tudo ficará bom, você viverá 1000 maravilhas, viverá mesmo, glória a Deus. Mas Ele vai te ensinar a você passar pelo meio do caminho. Ele vai te ensinar a você passar pelo processo. Viva para alcançar o propósito que Deus liberou sobre você. Pode não parecer confortável agora. O seu meio do caminho pode não parecer confortável agora. Mas se você for fiel em permanecer, em perseverar, você provará da fidelidade de Deus, colocando os seus pés dentro do seu destino. Se você não desistir. Processo não é o seu destino, mas você precisa passar por ele para você alcançar o seu destino. Processo não é para você viver morte. Deixa eu te falar. A sua atitude no meio do seu caminho, agora, como eu falei, o povo de Israel, eles não alcançaram por causa da atitude do coração deles ali. Isso vai determinar aonde você vai chegar. A gente está falando do povo da promessa, ok? Eles tinham uma palavra poderosa sobre a vida deles. Não só isso. Deus dá uma palavra, eles começam o trajeto deles no deserto. E ali no deserto, gente, eles experimentam tanta glória de Deus. Eles experimentam tanta graça de Deus. Eles experimentam tanto milagre de Deus. Eles experimentam tantas coisas extraordinárias que talvez a gente nunca vai ver acontecer com os nossos olhos. Coisas que Deus faz ali no deserto sobre eles. Até o ponto que eles chegam, eles avistam a promessa. E Deus fala para Moisés: Moisés, envia lá 12 espias para espiarem a terra. Volta com um relatório daquilo que Deus falou sobre a terra. Deixa eu falar. Deus não pediu a opinião dos espias para quando eles foram lá espiar a terra. Deus falou: vai lá espiar a terra, a promessa que eu já te dei, aquilo que eu já liberei sobre você, já é seu agora. Uma vez que Deus fala, já é realidade na nossa vida agora. Nossos pés vão pisar, mas já é real agora. Deus não falou: vai lá ver se você gosta ou não, vai lá ver se tá bom para você ou não. Deus falou: vai lá para ver a terra que eu já te entreguei. Aleluia! Aí o que acontece? 12 vão, mas voltam 2 relatórios diferentes. A promessa não era boa, gente? Era ou não era? A palavra que Deus tinha liberado era boa ou não era? Era fiel ou não era? Era. Mas porque o coração deles já estava tão cheio de murmuração, de reclamação, de ofensa, pelo meio do caminho que eles estavam vivendo, na hora de conquistar, eles não tiveram coragem para entrar na promessa, porque o coração deles já estava manchado por tudo aquilo que eles tinham vivido no meio do caminho. E por causa disso, uma geração inteira não vive a promessa, porque eles não enxergaram Deus no meio.
porque eles não enxergaram aquilo que Deus estava fazendo no meio do caminho. José é vendido como escravo. E aí, o que ele faz? Nossa, agora eu sou um escravo. Olha aqui minha identidade. Agora é só isso mesmo. Eu não dou para nada, não vai acontecer nada. Foi isso que José fez. José é vendido como escravo. Ele muda a rota do destino que Deus tinha dado para ele, sim ou não? Não. José começa a planejar vingança contra aqueles que jogaram ele no buraco, contra aqueles que não acreditaram na palavra que Deus tinha falado sobre ele. Foi isso que José fez? Vai ver agora que vai acontecer com você também. Não é? Não. Josué continuou sendo José. José continuou sendo José. Ele continuou sendo quem ele era. Ele continuou sendo o mesmo José que recebe a visão, que recebe a palavra. E Deus coloca José exatamente no lugar, dentro da onde ele precisava estar para a visão se cumprir. E isso acontece, gente, é no meio do caminho. Então, vou te falar, essa é uma mensagem alegre, ok? Celebre o seu processo, amém? Se alegre no seu processo, porque é aí no meio do seu processo que Deus está te encaminhando para você pisar aonde Ele tem para você viver o destino. Viva o meio do caminho com Ele. E olha o que Deus faz no meio do processo de José. Coloca aí para mim, Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Gênesis 39. A partir do versículo 2. Vamos ler juntos? Aí. E o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, no meio do processo, e que ele o fazia prosperar ele o fazia prosperar em tudo o que realizava. Agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Espera aí. Deus faz José prosperar em tudo o que ele realizava. José prosperou no meio do processo, porque Deus estava com ele. Você entende que o processo, o meio do caminho, não é um lugar para você ficar curtindo a bad. Sabe como? Ai, tá tão ruim. Ai, não aguento mais. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão maravilhoso. Puxa vida, nunca fiz mal pra ninguém. Oh céus, oh vida, oh terra, ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo me abandonou. Foi isso que José fez, gente? Não. Meio do processo, não é para você ficar lamentando o processo que você está passando, não. O meio do seu processo pode ter desconforto, mas é um lugar de você experimentar o sobrenatural de Deus. Jesus falou que nós temos a autoridade de trazer o céu aqui na terra, manifestar as realidades do céu aqui na terra. Então, meu irmão, começa a abrir a sua boca e a mudar aquilo que você está vivendo no meio do seu processo. É a atitude que você tem enquanto você está no caminho para viver aquilo que Deus falou que você pode viver. José não perde a sua identidade. Tem milagre, tem prosperidade também no meio do seu caminho. Deus está aí, Deus estava lá no meio do processo dele, e Deus está aí no meio do seu processo também. E dali, começou a aparecer uma pontinha da pedrinha rolando, não é assim? Nossa, Deus agora está aparecendo. O Senhor está me prosperando no meio do processo. Já está aparecendo aqui. Já estou começando a enxergar aquilo que o Senhor falou que pode acontecer, hein? Aí de repente, dali, José sofre uma segunda traição. E ele é jogado na prisão. Ô dó. Estava difícil para José, viu? E ele entra ali em outra fase do meio do caminho dele.
Mas mesmo em meio disso tudo, a atitude do coração de José não muda. Ajuste a sua atitude durante o seu processo. Livre o seu coração dessas coisas. Livre o seu coração do peso, da dor, da decepção. Renata, mas você não sabe o tamanho da traição que eu vivi. José também viveu. Mas ele não deixou essas coisas afetarem o coração dele. José estava ali e ele continuou sonhando. José estava ali e ele continuou guardando a palavra que Deus tinha falado. José estava ali no meio do processo. E Deus, de uma maneira sobrenatural, fazia ele prosperar em tudo que ele colocava a mão para fazer. Seu processo não é um lugar de morte. Seu processo é um lugar de milagre do Senhor para você experimentar. Mas você precisa, hoje, você precisa alinhar o seu coração com aquilo que Deus já liberou sobre você. Deixa eu falar. O povo de Israel não viu a muralha cair. E aí eles vieram e celebraram. Olha aí, a gente era vencedor mesmo. Olha aí, o que Deus falou é verdade mesmo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles tiveram que bradar e gritar e celebrar antes das muralhas caírem. A atitude do seu coração não é você celebrar com a vitória. A vitória, isso é fácil, meu irmão. É você celebrar no meio da guerra. É você começar a bradar no meio da guerra. É você começar a gritar aonde você não está vendo nada acontecer. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho um destino de Deus. Eu vou celebrar agora. Eu vou bradar agora. Porque essas muralhas vão cair. É antes. Você celebra antes. É no meio do caminho mesmo. Você antecipa a celebração, entendeu? Tem gente que no meio do caminho gosta de antecipar a derrota. Que foi o que o povo de Israel fez. O que aconteceu com eles? Nada. Não viveram a promessa. Então não antecipa a derrota não, meu irmão. Antecipa a vitória. Porque Deus já liberou essa palavra sobre você. Antecipa aquilo que Ele já falou que você vai viver. Você grita agora, você brada agora. É no meio do caminho. Porque é no meio do caminho que Deus vai começar a operar o milagre que você precisa. Processo não é lugar de derrota. É lugar de viver o sobrenatural. Mas você tem que posicionar o seu coração. E a segunda coisa que a gente vê na vida de José é esse lugar do meio do caminho que ele se encontra, que ele já caminhou um pedaço com Deus, mas agora é aquilo que ele olha para trás e vê o que eu já percorri até aqui no meu processo. Talvez você pode estar no primeiro lugar que José estava, o seu agora, o momento do agora. Mas talvez você está nesse ponto. Você já está caminhando. E você chega nesse lugar de olhar para trás e ver o caminho que você já percorreu. E aqui, gente, é onde mora o perigo. Porque aqui você vai ter uma escolha de tomar duas direções. Ou você aqui... Esse lugar, esse intervalo, é aonde você olha para trás e você começa a ser desencorajado. Porque você olha achando que os seus melhores dias ficaram lá atrás. Você está no meio do caminho, no meio do processo, e você olha para trás e fala: poxa, por que eu saí da onde eu estava? Por que eu saí de lá? Pelo menos lá, isso não acontecia. Pelo menos lá, eu tinha isso aqui para viver. E quando a dificuldade chega, é aqui que a gente tem que tomar a decisão. O que vai ser? Porque o diabo vai tentar trazer para o seu coração exatamente isso. Olha, volta para o lugar de onde Deus te tirou, porque lá você estava melhor do que você está vivendo agora aqui no meio do caminho.
diabo vai tentar falar: olha, você não merece estar passando tudo isso. Volta para onde Deus te tirou. Ou você pode alinhar o seu coração e aqui, nesse lugar do caminho que você já percorreu até aqui, você olhar para trás e você conseguir ver: nossa, Deus me sustentou até aqui. A fidelidade dele continuará me sustentando. É nesse meio onde você é fortalecido. É nesse lugar onde você cresce, onde você amadurece. É aqui que você acha confiança no meio do processo. Não, peraí. A fidelidade de Deus me alcançou quando eu tive que enfrentar um urso, quando eu tive que enfrentar um leão. A fidelidade dele vai continuar me alcançando para eu enfrentar esse gigante. É aonde você olha para trás, não para você se arrepender da onde Deus te tirou. É onde você olha para trás e fala: Ele continua sendo fiel no meio do meu processo. Aquilo que Ele fez, Ele continuará fazendo. Ele continuará fazendo. Deus continuará fazendo na sua vida, se você não desistir do meio do caminho que você está caminhando com Ele agora. E eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que a gente lesse juntos esse texto extraordinário de Isaías, capítulo 43. E talvez é o lugar que você esteja vivendo hoje. E eu quero que você receba essa palavra profética que Isaías profetiza sobre o povo de Israel. E essa palavra está sendo liberada sobre você nessa noite. Amém. Isaías capítulo 43, versículo 16. Vamos lá? Assim diz o Senhor, que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Olha o que o profeta está falando. O profeta está falando aqui de um lugar, de um meio do caminho que eles já tinham vivido. E aí no versículo 18 ele continua: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Isaías está falando: olha, teve um tempo que você precisou viver o livramento de Deus e ele veio. Agora tem um novo tempo de Deus que está chegando sobre você. Mas olha que interessante, Isaías fala: se lembre. E logo em seguida ele fala: mas se esqueça. Ele fala: se lembre do livramento que Deus já te deu. Se lembre da fidelidade de Deus que já te alcançou no meio do seu processo. Mas agora se esqueça. Como assim? O que Isaías está falando? Isaías está falando: eu quero que você se lembre de quem fez, mas você precisa se esquecer de como ele fez, porque agora ele está fazendo algo completamente novo na sua vida. Ele fala: eu quero que você se lembre que ele estava no meio do seu processo, mas se esqueça de como foi. Você não está percebendo, não? Pergunta para a pessoa que você não está percebendo, não? Você não está vendo, não? Que Deus está fazendo algo completamente novo na sua vida. Você não está vendo, não? Que Ele está fazendo um caminho novo para você. Às vezes a gente acha que Deus está parado porque Ele não está fazendo da maneira que a gente gostaria que Ele estivesse fazendo. Mas Ele está fazendo mesmo quando você acha que não tem nada acontecendo. Para de se focar na forma e se foca naquele que está no meio do seu processo com você. Ele não vai fazer da mesma maneira. Ele vai fazer algo novo. E olha o que ele fala. Ele diz: estou fazendo algo novo. Lá no início, essas águas violentas, elas vieram para te destruir. Lá no início, essas águas violentas vieram para ser um impedimento de você viver aquilo que Deus tinha falado para você viver.
agora eu estou fazendo uma coisa nova. O que é que Deus estava fazendo ali? O que Isaías estava falando? Ele está falando: olha, aquilo que no passado foi barreira, aquilo que no passado tentou te impedir de você alcançar o seu destino, Deus vai começar a transformar isso no seu caminho de milagre. Ele vai usar aquilo que você achava que não tinha mais como, aquilo que não tinha mais o que você fazer. Ele está falando: aquilo que veio para a sua destruição é o que eu vou usar para abrir um novo caminho na sua história. Eu estou fazendo algo novo. O que era barreira agora vai te impulsionar. O que antes te dava sede agora vai te saciar. Eu vou tornar a vergonha em graça, a cadeia em liberdade, falta em abundância. Eu faço um caminho novo. Mas você precisa reconhecer Deus no meio do seu caminho. Reconheça que Ele faz algo novo. Algo novo. José viveu 13 anos escravo. 13 anos, meu irmão. São 13 dias, não. 13 anos. Você acha que no meio do caminho, no meio da caminhada de José, no meio do processo dele, você não acha que teve algumas curvas aonde deu cãibra? Você não acha que teve alguns pontos do trajeto onde ele se cansou e falou: cara, eu não consigo? Deus já passou 1, 2, 5, 10 anos, eu não consigo. Claro, teve desafio, teve. Mas ele foi fiel em se levantar e permanecer naquilo que Deus estava falando sobre ele. José sonhava na casa do pai dele. José continuou sonhando no poço. José continuou sonhando na prisão. José continuou sonhando no palácio. E ele continuou sonhando quando ele se assentou na cadeira de governador, que Deus tinha falado para ele que ele viveria. Ele não deixou de acreditar na visão que Deus tinha dado para ele, só porque ele estava passando pelo meio do caminho. Deus tem uma palavra sobre você nessa noite, e a palavra dele é: se levanta, meu filho, sacode a poeira, continua no meio do caminho,